Saudações a todos os participantes aí do 22º Simpósio em Ciência e Engenharia de Materiais. Sou Liliane Garcês, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais da Universidade Estadual Paulista e vou apresentar para vocês um trabalho que é sobre a caracterização química do caroço do açaí por meio da técnica de fluorescência de raio-x. E como autores sou eu, mais um graduando de Engenharia Civil, que é o Matheus Lima. E como esse trabalho foi desenvolvido em parceria da Unesp com a Universidade Federal do Amazonas, então nós temos dois professores, que é o professor João Melo, da UFAM, e o professor Miguel Ramírez, da Unesp. Para contextualizar um pouquinho para aqueles que não conhecem sobre a espécie do açaí, eu trouxe algumas imagens que vão mostrar para vocês desde a planta até o fruto e aquilo que nós temos conseguido produzir de fruto. A planta, então, ela é uma palmeira, e aí, como vocês podem observar, ela é uma palmeira com o tronco, o seu caule muito fino, e também ela é bastante alta, e o açaí ele é um fruto que são pendurados por meio de pedúnculos a um cacho. E a partir desse cacho, quando o fruto já está com uma cor bem escura, é considerado como já um fruto maduro, o cacho então é retirado, e aí esses caroços, que são umas esferazinhas de aproximadamente 1 centímetro, elas são retiradas do pedúnculo, onde a partir dali é processado a polpa. A polpa do açaí, ela na região norte, ela é conhecida como vinho do açaí, e a partir dela, então, hoje já se tem aí no comércio muitos outros produtos que estão sendo fabricados. Por exemplo, o próprio sorvete, conhecido como frozen, tem também a questão energética. Aí os praticantes de atividade física já têm usufruído de vários tipos de energético ou até mesmo de misturas do pó do açaí com outros produtos, como o guaraná, e a partir daí são utilizados como fonte de proteína, além também da questão dos cosméticos, onde já se tem cremes corporais, óleos, sabonetes e vários outros produtos com aroma de açaí. Falando um pouco da espécie, a região amazônica é a região onde mais se produz, então, a palmeira do açaí. E aí, a gente pensando um pouquinho no mapa do Brasil, o estado do Pará ele é o maior produtor de açaí. E na região onde fica localizado o estado do Pará, nós temos a espécie Euterpe oleracea. Já o estado do Amazonas, uma região mais central, comumente se tem a espécie Euterpe precatória, e o estado do Amazonas hoje é o segundo maior produtor de açaí do Brasil, e já nas proximidades do Acre, ali na região da Bolívia e do Peru, a gente tem a espécie Euterpe martius. Essas são as 3 espécies mais conhecidas e de maior produção da polpa. E a polpa, então, ela já tem sido aí muito preciosa para a parte industrial. Quando você faz a extração da polpa, a gente observa que o caroço ele é aproximadamente 75% a 85% do fruto. Então, o que sobra, esse caroço, esse resíduo, é de um volume muito grande. Imaginem aí as toneladas e toneladas de caroços de açaí que são extraídos a polpa, mas que são descartados como resíduos. Então, a partir desse resíduo, desse caroço, é que se pensou em fazer alguns estudos, e o que eu trouxe então para apresentar para vocês é só uma pequena parcela de vários estudos que nós já temos desenvolvido com o caroço do açaí. Como materiais e métodos, eu trouxe aí para mostrar para vocês, o caroço, ele a partir da polpa, ele vem com uma umidade muito elevada, e então ele foi seco em temperatura ambiente, no caso da região do Amazonas, aproximadamente aí entre 28 e 30 graus, e depois então de 15 dias, seco em temperatura ambiente, ele foi moído num moinho de facas, e a partir então desse caroço moído é que foi feito a análise de fluorescência de raio-x. Como resultados, eu faço o destaque para o alumínio, a sílica e o ferro, na verdade os óxidos, né, de alumínio, de sílica e de ferro, que são
composições muito importantes quando a gente pensa na área tecnológica e na aplicabilidade de um resíduo como esse. E foram utilizados 4 espécies diferentes, todas essas 4 foi da região metropolitana de Manaus, e essas 4 apresentaram valores similares. Então, mesmo sendo todas da espécie Euterpe precatória, mas nós tivemos essa intenção de pegar de 4 lugares diferentes para verificar se muitas vezes o solo ou até mesmo o índice pluviométrico que pode mudar de um município para o outro, se haveria alguma diferença. E aí, quanto a essa composição química, nós percebemos que não. Estatisticamente, eles mostraram resultados muito similares. E então o que a gente traz como resultado é o seguinte: a presença de sílica nessa matriz aí lignocelulósica, que comumente se tem em espécies vegetais, ela então pode conferir uma elevada resistência mecânica, se pensando numa provável aplicação, por exemplo, em materiais de construção. O outro resultado também trata da similaridade, esses mesmos resultados de composição química por FRX, nós verificamos com a casca do coco, e aí se a gente pensa hoje no que já tem se aplicado com a casca do coco, como sendo fonte de biomassa para pirólise, substrato agrícola ou a própria produção de carvão vegetal, como briquetes ou como carvão ativado, então se pensa nesse potencial que o caroço do açaí também pode ter. A questão da produção de bioóleo, já se tem estudos que demonstram que o caroço do açaí ele apresenta resultados satisfatórios em relação ao rendimento, densidade, viscosidade, acidez e a presença de oxigenados compostos. E pensando como resíduo, pensando um pouco mais na parte ambiental, nós observamos aí que, apesar de nós já sabermos que os resíduos, eles muitas vezes possuem um baixo desempenho mecânico quando a gente compara com o material sintético, mas eles têm algumas outras vantagens, como baixo custo, baixa densidade, alta disponibilidade e menor consumo de energia em comparação a algumas outras fontes que não são renováveis. E isso tudo é pensando nesse potencial de uso, então, do caroço do açaí. E aí, como conclusão, a gente apresenta essa composição química, que tem os valores aí de óxidos de silício, fósforo, potássio e cálcio, assim como também os óxidos de alumínio e ferro. Em relação à similaridade das amostras, como eu já comentei, o caroço do açaí ele possui propriedades que podem ser aplicadas em compósitos poliméricos e já se tem alguns estudos que estão utilizando desse resíduo, e reitera-se a necessidade de fazer estudos mais aprofundados quanto aos estudos térmicos, físicos e morfológicos para complementar essa composição química, essa análise química e realmente verificar o potencial de aplicabilidade do caroço na área tecnológica. Aí são algumas referências que eu trouxe, que foram utilizadas no resumo expandido, e eu deixo então nesse último slide o meu contato para aqueles que quiserem aí saber mais informações, e também imagens tanto da Unesp quanto da UFAM. Para aqueles que não conhecem, sintam-se convidados a conhecer, são 2 universidades muito ricas, muito bonitas, e o meu muito obrigada.